Louvado, exaltado, glorificado seja o Senhor na sua vida. Mais uma poderosa e santa oração que faremos com você e por você. Ovelha amada, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Aqui contém uma palavra poderosa. Palavra essa que vai abençoar a sua vida. E o título dessa palavra é: não se perca com aquilo que já se perdeu. Não se perca com aquilo que já está perdido. A palavra de Deus aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 18. Capítulo 12, versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia a criança morreu, e temia os servos de Davi falar com ele que a criança estava morta, porque eles diziam entre si: sendo a criança ainda viva, quando falávamos, porém ele não nos dava ouvido. Como, pois, agora lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá, mais ele vai sofrer. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e ele entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: sim, está morta. Escute. Os servos de Davi, eles viram o sofrimento de Davi. Davi, ele ficou uma semana em jejum, no chão, chorando, se humilhando, jejuando, pedindo a Deus, orando a Deus pela vida da criança. Os servos de Davi viram o quanto ele estava sofrendo. A criança ainda viva. Porém, a Bíblia vai dizer que depois que a criança morreu, os servos ficaram sem saber como falar para Davi. Porque eles disseram: se a criança estando viva, ele já está sofrendo, agora imagina se a gente falar para ele que a criança morreu. O sofrimento dele vai aumentar, vai se multiplicar. Mas os servos se enganaram. Os servos, eles não entenderam que Davi entendia a vontade de Deus. E Davi entendeu que ele não poderia se perder com aquilo que já estava perdido. Porque a vida é assim. A vida, são de momentos bons. Momentos que nós estamos muito bem. Mas infelizmente a vida também é de momentos ruins, de lutas, de lágrimas, de perdas. Não é porque você teve uma perda que você tem que se perder. Não é porque você teve um prejuízo que significa dizer que você tem que se acabar. Você não pode se acabar, você não pode se arruinar por causa de algo que se acabou. A Bíblia vai dizer que Davi se levantou daquela terra, daquele chão, mudou as vestes. Mudou as vestes. Estou sentindo Deus aqui. E o Espírito Santo manda eu te dizer: muda esse rosto. Muda esse semblante. Quem quer você desse jeito é o inimigo. Mude, 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 mude. Se levante. Se erga, se ponha de pé. Por detrás disso que você está passando, vivendo,
tem algo muito bom chegando. A vida não é só de lágrimas, a vida não é só de perdas. Viu Davi, porém, que a criança, que os seus servos estavam falando baixo, ele entendeu que a criança havia morrido. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor, adorou, então foi para sua casa e ali comeu pão e bebeu vinho. Comeu, se alimentou, se revigorou, comeu pão. E disseram os servos: quem é? Disseram os seus servos: que é isso que ele fizeste? Pela criança viva, ele jejuou, ele chorou. Porém, depois que a criança morreu, ele se levanta e come pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe, se Deus se compadecer de mim, viverá a criança. Porém agora está morta, porque jejuaria eu. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não pode vir até a mim. Então Davi se consolou. Então Davi consolou a sua mulher e entrou com ela e deitou. E ali ela deu à luz a outro filho, que se chamou o nome de Salomão. E o Senhor o amou e enviou pela mão do profeta Natã e chamou o seu nome por amor do Senhor. E deu o seu nome de Gedidas por amor do Senhor. Quer dizer, Davi começou a ter outros filhos. Davi passou a ter outros filhos. Um morreu, a criança morreu, o primeiro morreu, o primeiro se perdeu. Mas Davi não se perdeu junto com aquela perda. Davi, quando ele comeu pão, quando ele foi na casa de Deus, buscou a Deus, se renovou, se revigorou, voltou para a casa dele e lá ele coabitou com a sua esposa. A esposa dele novamente engravidou e teve mais filhos. Já pensou se Davi tivesse se perdido com a perda? Não se perca com aquilo que se perdeu. Não se perca. Não se acabe por aquilo que não tem nem valor. Fica se desgastando, ovelha. Você fica se martirizando, se culpando por uma coisa que você não fez. E ainda que se você fez, pede perdão, segue adiante, olha para frente. Olha para o teu futuro. Porque existe coisa boa te esperando, te aguardando. Fica falando. Se você ficar falando para os outros, sabe o que vai acontecer? Os outros vão te julgar, os outros vão te apedrejar, vai jogar pedra em você, vai ficar culpando você. Porque existe o diabo do inferno, os demônios do inferno. E existem os demônios aqui da terra, que são pessoas que não querem o seu bem, que não torcem por você, que não acreditam na sua história, que quer te ver caída, que quer te ver chorando, que quer ver você perdida, acamada, depressiva. Mas o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto, em santíssimo lugar, e também habita nesse teu coração aí, Ele quer te ver de pé. Ele quer ver você bem. E é debaixo dessa palavra que eu vou orar por você agora. Não se perca. Não se destrua com aquilo que já está destruído. O mal, ele vai se destruir por si só. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Deixa eu orar por você. Espírito Santo, Espírito de Deus, eu venho aqui nesse momento de oração, momento esse sagrado, poderoso. Momento esse, meu Deus, que eu creio. Eu creio, meu Deus, que a Tua palavra chega nesse coração. O Senhor escolheu alguém nesse momento, nessa noite de domingo, para entrar em um coração que está aflito, triste, chorando, abatido, para baixo, se achando coitado, coitadinha. Não é. Não é.
Não é porque essa pessoa está passando por isso aí hoje que a vida dela vai continuar assim. Não vai. Tu és o Senhor, tu és o Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso que trabalha e que age na hora que te apraz. E o Senhor manda essa vida se levantar. O Senhor manda essa vida se levantar. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e diga graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Não se perca com aquilo que se perdeu. Você que está aqui pela primeira vez, clica na palavra abaixo em inscrever-se. Tá bom? E ative o sininho na opção todas. Abraço.